Sejam todos bem-vindos à quarta edição do programa Business Talks, uma iniciativa do Instituto Brasileiro Avançado de Ciências Sociais Aplicadas, o Instituto IBC. Nosso convidado especial é um doutrinador renomado, o professor Cristiano Gonzaga. Dentro da sua carreira prática, ele é promotor de justiça, as suas redes sociais elas são intocáveis, porque ele sempre se faz presente como professor, estimulando os estudos dos pupilos deles, né, que acaba tendo uma interlocução com os nossos alunos. Então, um escritor, um doutrinador renomado por si só, ele vem falar um pouco para a gente hoje da sua obra, inclusive, o livro de criminologia, e esses conceitos que são tão essenciais para a nossa carreira. Professor Cristiano Gonzaga, muito obrigada pela sua contribuição e seja muito bem-vindo. Obrigado, Rosa. A gente já está um tempo, né, nessa estrada da educação. Isso é muito bom, né? A gente sempre se encontra nesses momentos, seja de congresso, palestra, mundo online. Eu fico muito feliz mesmo de poder ser apresentado, né, por você, uma pessoa tão querida, tão carismática e que tem sido muito importante no mundo da educação, que é onde eu cresci, é onde eu estou e é onde eu quero permanecer. Então, estou como promotor de justiça também da área criminal, trabalho no Tribunal do Júri, que é a prática do júri, né? Enfim, que a gente vê muito isso nos filmes americanos, e eu trabalho de fato ali, né, com os jurados. E também no meu dia a dia com aulas de penal e de criminologia. E como você falou, eu estou lá na Saraiva Júnior, que hoje está no Grupo GEM, e a gente está já há bastante tempo com essa obra de criminologia, desde 2018, que eu escrevo, está na sexta edição, e muitas temáticas novas, muitas temáticas que são hoje relevantes na área jurídica, para carreiras jurídicas, para quem vai fazer concurso público, e também para aqueles que estão estudando em pós-graduação, na própria graduação, que são temas que são acessíveis a todo mundo. A criminologia hoje é uma temática muito gostosa de trabalhar, muito boa de se ler, porque é o dia a dia. É o que você falou nas redes sociais. Eu trabalho com o que eu vivo e eu procuro comentar casos concretos que acontecem na sociedade, e no meu manual eu faço isso de forma escrita. Então, é isso que eu tenho feito nesses últimos 22 anos. Nem parece, né, Rose? 22 anos de aula, né? Não, é uma vida que ela vem norteada de propósito, né? E você tem também um lado espiritual da sua família, da sua esposa, não é? Um lado de vocação. Às vezes a gente passa pelos seus stories, assim, e o nosso dia acaba sendo muito mais abençoado. Eu não poderia deixar de colocar aspas, para te estimular a fazer isso sempre mais. É muito Pô, que bom. diferenciado seu perfil. Ah, ótimo. Eu acho que a gente tem que trabalhar, eu penso, sempre com três pilares na vida, né? Que é o pilar espiritual, que é onde a gente tem que ter uma fé, seja qual for, né? Acreditar em alguma coisa, né? Eu sou cristão, acredito, né, na palavra. Tem também o lado que é o emocional, que é muito importante. A gente tem o equilíbrio emocional. Tem vários livros hoje que falam sobre isso, né? Inteligência emocional, que é o que mais tem sido visto aí nas redes sociais. Se a gente observar, hoje muitos coaches, muitas pessoas aí que ensinam comportamento, eles falam de inteligência emocional, basicamente inteligência emocional. Então, esse lado é muito importante também para a gente conseguir fazer bons negócios, reuniões, júri, audiência, a pessoa tem que estar equilibrada emocionalmente. E o lado físico, que é onde você tem que buscar fazer com que seu corpo cada vez mais esteja aí pronto para o combate, né? Academia, corrida, yoga. Eu tenho feito não sei se você já viu, eu tenho feito banho de gelo agora e água fria. Esse daí eu nunca tinha feito e tô gostando, tá fazendo bem. Água fria, gelo, academia dá um assim, aquele choque no corpo, né? E a gente fica rejuvenescido e revigorado. Então, é o espiritual, emocional e o físico, né? Com essas três coisas aí no dia a dia,
a gente sempre tenta melhorar. Então é isso que eu faço no meu dia a dia, né? Faz muito sentido para mim os pilares que você comentou. A nossa rotina, ela é muito intensa por si só, não é? E se a gente não abre essa janela de oportunidade para cuidar desse ciclo nosso como seres falíveis que somos, né? A gente aprende todos os dias, é o que faz a diferença. E eu tenho notado, inclusive, o seu estímulo ali para os alunos que têm uma dificuldade muito grande, às vezes, de enfrentar o júri, né? E você atua assim de uma forma muito firme. E aí, pensando nesses Uhum. jovens juristas, aqueles que estão ainda no bacharelado, ou outros que têm vontade de atuar nessa área, qual que seria assim, um direcionamento precioso de preparação? Então, olha só, eu ultimamente, nos júris, eu tenho feito muitos júris, toda semana eu faço júri, e eu já estou com 460 júris realizados em 17 anos de Ministério Público e 3 anos de Defensoria Pública. Então, eu tenho 20 anos total de carreira pública. E eu vejo que a gente vai melhorando, é igual o vinho, né? Você melhora com o tempo. Você não fica bom no início. Então, assim, eu tive que passar por um processo, eu tive que entender como é que funciona o júri, eu tive que estudar os jurados, estudar o juiz, estudar o processo, saber o que que funciona, o que que não funciona, o que que vale a pena eu frisar, o que que não vale a pena eu frisar. Então, assim, depois de alguns anos que a gente começa a montar esse método, montar essa forma de exposição que dá certo. E eu, depois desses 20 anos com 460 júris, eu tenho visto que o caminho para a gente realizar um bom júri, primeiramente, é você se preparar anteriormente com base em duas peças. Eu custei a demorar, eu demorei um pouco para descobrir isso, mas são duas peças que a gente tem que pegar no tribunal do júri para ler, aprofundar e depois ir para o processo, que é a decisão de pronúncia que o juiz pronuncia para mandar a júri, e as alegações finais do MP, que podem ter sido feitas por mim ou por outro colega. Essas duas peças, quando você pega, elas têm tudo lá catalogado, tudo que aconteceu no processo. Então, ali é como se fosse um mapa. A gente pega aquilo ali, olha para trás no processo e começa. Vai lá no exame de corpo de delito, vai nas testemunhas que já foram citadas na pronúncia, nas alegações finais, como aquelas que foram boas, vai lá no depoimento dado na polícia, porque se você, eu, por exemplo, faço júri toda semana. Se eu for ter que ler, faço júri e audiências criminais. Tudo junto. Então, se eu for ter que ler o processo inteiro do início ao fim, a gente fica perdido. Então, o que que eu faço? Demorou um tempo para descobrir isso. Eu pego essas duas peças, aí depois eu vou olhando para as peças citadas, para as folhas citadas na decisão de pronúncia, nas alegações finais, para eu então aprofundar e montar meu júri. Então, aí é um método que eu tenho feito, tem dado certo. Eu até falo isso, até tem um curso de júri. Depois, quem quiser lá estudar comigo, Tribunal do Júri, tem um curso meu que está lá no link na minha bio no Instagram, que é a excelência no Tribunal do Júri. O guia definitivo para você saber fazer um júri. Porque a gente que é da área da educação, não é, Rose? A gente tem que ensinar. A gente tem que montar o método e ensinar. Tem o livro, tem cursos. Assim, a experiência é isso. Porque assim, a pessoa não precisa passar pelos mesmos 20 anos Então, para só depois começar, né? é Ela tem que isso. pegar o que dá certo. E eu Concordo tenho isso aí lá. plenamente. Concordo plenamente. E que linda trajetória. Eu até anotei esses indicadores de sucesso. Olha, 460 júris em 20 anos de carreira pública, tanto quando você começou na carreira como defensor público e depois como promotor de justiça. E como você bem ressaltou na sua introdução, a criminologia, ela é algo existencial e essencial para o nosso dia a dia, né? Nosso aprendizado, inclusive, na nossa área jurídica. O que você tem visualizado ali em relação à cobrança de concurso público? Porque muitos que acompanham a sua carreira também têm esse sonho, assim, esse desejo da aprovação no MP. Isso. Olha só, Rose, eu tenho visto o seguinte: criminologia, ela tem sido um termômetro
para ver se a pessoa ela vai ser bem-sucedida ou não na área criminal, que é onde o promotor de justiça atua mais. O promotor de justiça ele atua muito na área criminal, que ele investiga, ele processa, júri, audiência criminal, enfim. O Ministério Público em si, ele foi criado na área criminal, que é o Tribunal do Júri, que é a grande vitrine do Ministério Público, é o Tribunal do Júri, é o promotor ali acusando, é aqueles filmes dos seriados norte-americanos, é júri que eles mostram, né? Então, assim, o glamour tá ali no júri. Claro que hoje a gente tem meio ambiente, tem patrimônio público, tem consumidor, mas o glamour mesmo que todo mundo fala, não, promotor de justiça, você já foi ameaçado, aquelas coisas, é tudo criminal. Então tem que conhecer o criminal. E o criminal está onde? Na criminologia. E eu tenho visto hoje uma temática que eu até separei aqui, que eu falo assim, pensei, falei assim, essa temática eu tenho que falar lá com ela, que tem acontecido muito nas redes sociais e que tem sido cobrado nos concursos públicos, que é o tema linchamento virtual. Linchamento virtual. O que que é esse linchamento virtual? Não sei se você já percebeu, hoje as pessoas elas têm opinião em tudo. Você Não, faz uma postagem no Instagram, né? A sim, pessoa vai lá e detona. Ah, porque fulano é isso, porque fulano é aquilo, é o lixamento virtual. E às vezes a pessoa, ela escreveu alguma coisa lá com uma ideia, só que aí quem leu entendeu de outra e saiu criticando. E vem grupos que vão ali no post da pessoa e começa a postar, 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 meio que linchando ela. E o linchamento virtual, hoje, ele é crime. Ele foi tipificado lá no cyberbullying, que é o cyberbullying. Ou seja, a gente tem uma tipificação penal que se encontra lá no Código Penal, né? Hoje a gente tem lá no código, é o 147A, 147B, a gente tem lá o bullying, cyberbullying, enfim, eles foram tipificados lá no código, e essa tipificação penal, ela existe. É crime hoje fazer o cyberbullying e o bullying. E aí, o que, que eu tenho visto? Que as pessoas hoje, elas perderam um pouco aquilo que a gente tinha lá atrás, que é aquele respeito pelo outro, a solidariedade. muito, Perderam isso. E muito. aí o que que acontece? A gente tem isso, o tipo penal, se eu abrir aqui, é o 146, na verdade, 146A e o 146, parágrafo único. Olha só, o 146A e o 146, parágrafo único. Intimidar sistematicamente grupo ou individual, né, mediante violência física, psicológica, pessoas de modo intencional e repetitivo, sem motivação evidente por meio da intimidação, humilhação, discriminação, ações verbais, morais, sexuais, sociais, psicológicas, físicas, materiais ou virtuais. Parágrafo único. Cyberbullying. Se a conduta é feita por meio de rede de computadores, redes sociais, ambiente virtual, pena de 2 a 4 anos. Então, está tipificado aqui no 146A e no parágrafo único o crime do lixamento virtual. Crimes de ódio, as pessoas têm feito isso também aqui. E o que que eu vejo? Eu posso falar por experiência própria, muitos sabem aí, mas eu tenho uma restrição. Às vezes você olha para mim, a pessoa acha que não, né? Mas eu tenho uma deficiência auditiva que eu não escuto nada do ouvido direito, zero do ouvido direito. Sou totalmente surdo do ouvido direito. E do ouvido esquerdo, eu escuto só 40%. Eu já parei de audição. Tanto é que agora que eu estou até com um aparelho de audição aqui que eu uso tem 20 anos. Mas por que que eu estou falando isso? Porque para mim, eu fui nascido e criado no Rio de Janeiro, e com 1 ano e 8 meses, por falta de recurso financeiro, eu peguei meningite, que é uma doença que afeta as meninges do cérebro. E graças a Deus, só deu isso em mim. Por quê? Porque foram 14 crianças internadas, e dessas 14 crianças internadas no Rio de Janeiro, todas pessoas humildes, que não tinham condição de tomar vacina, 12 morreram e 2 sobreviveram. Então, eu fiquei internado 11 dias no hospital, 11 dias, e ao final, o médico falou: olha,
Um ficou paraplégico, outros morreram, né? E um a gente não está vendo nenhum problema nele, que seria eu. Minha mãe deu graças a Deus, falou: Nossa, ainda bem que não aconteceu nada, não aconteceu nada com ele e tal, enfim, ótimo. Só que o que que aconteceu comigo? Só que eu tive esse problema. Depois minha mãe foi ver que eu perdi a audição total aqui e profunda aqui. Só tenho 40% de audição. Não escuto nada. Se me chamar desse lado, eu não escuto. E eu faço leitura labial. Enquanto você fala comigo, eu estou lendo seu lábio. Então, eu tive que aprender a ouvir de novo, tive que aprender a falar. Foi uma longa caminhada até eu chegar a 20 anos de idade e poder comprar meu aparelho de audição com meu dinheiro. Porque a minha família é uma família humilde. Então, foi uma longa caminhada, foi um deserto que eu fui jogado, mas que eu agradeço a Deus por esse deserto, porque isso fez com que eu corresse atrás. E aí eu conseguisse escrever, conseguisse nunca desistir, sempre buscar mais, sempre estar ali estudando. Mas eu sofri muito bullying. E o que que acontece? Eu usei isso para sobressair, para prosperar. Mas o que que eu tenho visto hoje? Pessoas são linchadas na rede social, ofendidas, xingadas e suicidam, se mutila, Sim, depressão. Então, sim, é uma temática muito importante. Não é porque eu usei. Claro, o bom seria se todo mundo pudesse usar isso para conseguir transformar a sua vida. Um deserto, que é um local de aprendizado, que a pessoa não vive lá para sempre, para depois falar para o mundo, eu venci. Mas não é todo mundo que tem isso. Então a gente tem que respeitar e falar assim: olha, linchamento virtual é muito grave. Porque tem muitas pessoas que não têm essa força de ir para frente, de não ficar deprimida e tal. E hoje eu estou escrevendo sobre lixamento virtual, está na sexta edição do meu manual, coloquei isso agora. E quando eu escrevia isso no meu manual aqui, eu pensava no que eu passei. Porque assim, na minha época não tinha isso, proteção, bullying. Bullying foi tipificado agora, em 2024. Olha só, 2024 que tipificaram o bullying e o cyberbullying, que é o lixamento virtual. Por isso que eu entrei aqui para escrever sobre isso. Então, é uma temática que eu vejo que as pessoas têm que começar a repensar no mundo digital o que que elas estão fazendo. Você sim. faz uma postagem lá, a pessoa fala assim: ah, ele é isso, ele é aquilo, é não sei o quê. Então, assim, as pessoas estão fazendo sem dó. Isso gera para aquele que é uma vítima do linchamento virtual até mesmo a depressão, a vontade de se matar. Então a gente tem que se solidarizar mais. Por isso que eu tenho esse lado cristão meu, esse lado meu de buscar ajudar, de, enfim, estar ali podendo dar a mão, porque eu passei por isso, mas Deus me salvou, Deus me deixou ficar na depressão e falou assim: vai. Eu entendi que era um caminho que eu tinha que percorrer. Mas ao mesmo tempo eu não posso exigir que todo mundo passe por isso. E aqueles que não conseguem? Eu não posso fazer isso. Então eu falei, vou escrever sobre linchamento virtual. É uma temática muito, muito atual, linchamento virtual. Quem está estudando para concurso público, pegue isso, porque vai cair. As pessoas estão ficando deprimidas nas redes sociais, as pessoas não estão tendo mais vida sólida, elas vivem uma modernidade líquida, uma Sim, modernidade apenas do mundo digital, elas não sim. estão tendo relacionamento pessoal. Eu estava conversando até com um médico meu esses dias aí, ele estava falando comigo que as pessoas não estão mais se relacionando sexualmente. Que ele falou que atende muitas pessoas e que algumas estão ficando deprimidas por falta de sexo. E por que isso? Porque elas estão no mundo digital e no mundo digital elas se satisfaz com pornografia ou com sexo virtual. E ele falou assim, Cristiano, eu tenho visto isso, está gerando assim uma depressão nas pessoas, porque ela se satisfaz no mundo digital, ali sexualmente falando, e no mundo físico não. Só que quando ela quer satisfazer, ela vai para o mundo digital de novo. E aí ela satisfaz, volta para o físico. Só que na verdade ela só está satisfazendo a dopamina dela. Ela não está realizando os outros hormônios que são estimulados quando você está num toque, numa presença, arrepiar o pelo, conversar olho no olho. E ele falou: Isso está me preocupando muito como médico, porque eu estou atendendo pessoas aqui que estão ficando à beira de um ataque de nervos de depressão. Eu falei: Olha que ponto, como é Nossa. que o mundo digital ele chega ao ponto do linchamento virtual, da depressão, da falta de toque, da falta de contato. Ou seja, a gente está fazendo aquilo que Bauman falava, né, que é a modernidade líquida, que está gerando um mundo de pessoas aí deprimidas
que qualquer coisa afeta, intransigentes, pessoas que não estão disponíveis para o dia a dia e que não estão conseguindo fazer nada. Eu Então, gostei muito da sua reflexão. E quando nós olhamos um pouco esse mundo fantasioso e de ilusão, né, até de uma perfeição que não existe, quando eles visualizam ali em relação às redes sociais, e é uma pauta muito necessária, que bom que ela chegou, né? De uma forma tardia para muitos que já estão deprimidos, ou mesmo eles não aguentaram a pressão, né? Não estão aqui mais. Isso acontece muito com as pessoas, inclusive famosas, né? Os artistas ali, porque é uma vitrine, mas fica muito de vidro ali o que eles fazem, um ou outro, às vezes, é contra. Aquele tipo de perfil de artista e eles ficam no ataque. Eu fiquei encantada com essa pauta que você trouxe para a gente em relação ao lixamento virtual. A edição do seu livro já está na quinta edição. Se você puder mostrar para a gente, está na sexta, a é a sexta sexta edição. edição. É incrível, olha, a É obra a sexta do edição. professor Cristiano Gonzaga, que é o Manual de Criminologia da Saraiva, já está na sexta edição. Eu sempre admirei muito o seu trabalho e eu me sinto abençoada em ter você na minha vida. Agora, conhecendo um pouco mais da sua trajetória, você trouxe fatos assim emocionantes que demonstram muito a essência de quem você é, né? De homem Obrigado. honesto, de homem probo, e que você nasceu com esse dom de inspirar. Então, assim, para suas Amém. palavras finais, eu queria que você deixasse assim uma mensagem para aqueles que vão ter oportunidade de te ouvir. Bom, eu queria dizer que na vida a gente tem que sempre buscar um propósito. Faça sempre com um propósito. Nunca faça visando somente o lucro, o dinheiro, porque lucro e dinheiro é uma coisa que vem e vai. Você pode ganhar um dia, no outro dia você pode não ganhar, não é todo dia que você vai estar bem para fazer performance. Então, quando você busca o propósito, você vai estar sempre ali satisfeito, porque você está buscando realizar algo que você acredita, que você tem fé. Então, quando você tem propósito, você é uma pessoa mais feliz, você é uma pessoa mais leve, uma pessoa mais abençoada. Então, quando for escolher uma carreira jurídica, quando for escolher uma profissão, for escolher algo para fazer na vida, pense: tem propósito nisso? Eu estou fazendo por propósito? E Deus é tão maravilhoso que ele, quando vê que você faz por propósito, a Bíblia fala: todas as outras coisas serão acrescentadas. Todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, isso que eu deixo aí para vocês que estão me ouvindo, ouvindo também a Rose, né, que é uma grande irmã que eu tenho aí. Faça por propósito. E se você quiser conhecer mais nas minhas redes sociais, vá lá em Cris Gonzaga, com CH, meu Instagram, que eu sempre estou postando aí coisas de propósito, aulas, livros, meu curso do júri que eu falei aí, enfim, tá tudo lá na minha rede social. Então, só tenho que te agradecer. Luiz, muito obrigado mesmo. Nós aqui agradecemos. Eu espero te reencontrar em breve. Foi incrível. Muito obrigada, meu amigo. Foi muito generoso.